Saúdo a todos com a paz do Senhor, com alegria que nesta noite estamos aqui no nosso templo da Assembleia de Deus, Ministério Palavra Viva de Cataguases, para transmitirmos até você este culto de louvor e adoração no nome do Senhor. Quero convidar você que nos assiste neste momento para se colocar diante do Senhor. Se você puder, pare o que você está fazendo. Vamos estar juntos neste momento, prestando o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Embora você não esteja no templo, mas se comporte, se porte como se no templo estivesse, para que neste momento de culto, de louvor, de adoração, possamos nós com reverência prestarmos o nosso culto ao Senhor. Curva a sua fronte, vamos orar para darmos início a este culto nesta noite, no nome do Senhor Jesus, a quem também pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito Deus, eterno Pai, estamos nós aqui na tua casa, reunidos para prestarmos o nosso culto, o nosso louvor a Ti, também junto com os nossos irmãos e irmãs que nos assistem, unidos em um só propósito, neste momento de adorarmos o Teu nome, de fazermos com que o Teu nome seja glorificado, exaltado e bendito nesta noite. Pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos levar ao verdadeiro culto, a uma verdadeira adoração, de maneira que nesta noite nós possamos nos apresentar diante de Ti, mas de forma agradável ao Senhor. Pai amado, que os louvores que aqui serão entoados nesta noite seja para o louvor do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. A palavra que for pregada, ministrada nesta noite, possa vir do Teu trono, do Teu coração ao nosso coração nesta noite, e que sirva de edificação, de fortalecimento espiritual a todos nós. Assim nós oramos a Ti e Te pedimos a Tua bênção, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Neste momento convido você a, junto com a nossa banda, louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Convidamos então mais uma vez os irmãos para juntos conosco louvarmos ao nosso Deus. Amém? Se não fosse assim, eu não teria te
Leva-me,
agradecemos essa oportunidade, em nome do Santo nosso Senhor Jesus. Glória a Jesus. Após cantarmos e louvarmos o nome do Senhor, nós também vamos neste momento meditar na palavra do Senhor. Eu convido você neste momento a abrir a sua Bíblia no livro, me perdoe, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21. Nós vamos ler o versículo de número 5 ao versículo de número 19. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 5 ao versículo de número 19. Glória a Jesus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: E dizendo algumas a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntando-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença dos reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Amém? Nós vamos orar neste momento mais uma vez, pedindo ao Senhor que venha nos trazer iluminação e compreensão da sua palavra. Bondoso Deus, continuamos diante da tua presença nesta noite, oferecendo a ti o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Neste momento, quando lemos a tua palavra e te somos agradecidos por esta palavra, Pai, agora nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo venha nos trazer iluminação e compreensão da tua palavra, que nesta noite o teu Espírito fale aos nossos corações e que a mensagem do Senhor ela possa nos exortar, nos consolar, nos confortar. Ó Deus, trazer edificação à nossa vida, ó Pai, para que no final da exposição da Tua Palavra, da meditação da Tua Palavra, possamos nós estarmos fortalecidos por ela. Pai, que o Teu Espírito Santo assim o faça, para louvor e glória do Teu nome. Amém e amém, Senhor. Amados, nós nesta noite vamos meditar neste texto da Palavra do Senhor. Mas precisamente vamos nos ater ao versículo de número 19, quando diz: Na vossa paciência possuí a vossa alma. Queridos, nesta noite, nós queremos convidar a você
dentro daquilo que nós lemos aqui nesta noite, dentro daquilo que assim já tem acontecido na nossa nação, não só em nossa nação, mas como em outras nações, também na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade. E algumas coisas começam a nos chamar a atenção nesses dias. Se por um lado, politicamente falando, podemos dizer que há uma grande pressão para que haja, de alguma maneira, uma prisão, se assim pudéssemos dizer, domiciliar, devido a esta pandemia, a esta enfermidade, e isso tem feito com que muitas pessoas tenham ficado presas dentro dos seus lares, e a consequência disso já começa a aparecer, que são empresas fechando as suas portas, mandando os seus funcionários embora, e agora começa então um outro problema, que são pais de família desempregados, são famílias que começam a padecer necessidades, e desta forma vem uma grande apreensão, uma grande dificuldade se instaurando em nossa nação, não só na nossa nação, mas como em muitas nações. E do outro lado, também podemos dizer que, espiritualmente falando, tem trazido uma grande dificuldade, um grande problema para a igreja do Senhor. Embora nós temos meios de adorar a Deus, de cultuar a Deus, é claro que para oferecer o nosso culto a Deus, necessariamente nós não precisamos estar reunidos no templo, mas também, por outro lado, não podemos abrir mão de estarmos reunidos no templo, adorando, cultuando, louvando o nome do nosso Deus. Assim como a igreja primitiva eles se reuniam, assim também nós, por longas décadas, por milênios, já temos este costume, a igreja de Cristo na face da terra, de se reunir em um templo para cultuar, adorar e bendizer assim o santo nome do Senhor. E por causa deste problema, também temos sido impedidos de estarmos reunidos no templo, todos nós juntos, podendo cultuar a Deus, podendo bendizer o nome do Senhor, nos confraternizando com os nossos irmãos, juntos, adorando o nome do Senhor. É claro que não podemos nós ignorarmos a doença, porque ela existe, mas por outro lado, também não podemos nós nos acomodarmos. É necessário que a igreja do Senhor, ela se desperte a buscar o Senhor, a falar com o Senhor, porque nós não podemos acomodar a esta situação. Não podemos ignorar os ardis do inimigo das nossas almas. Não podemos ignorar que seja por isto ou através disso que o inimigo tem usado para nos privar de nos reunirmos na casa do Senhor e cultuarmos ao Senhor e adorarmos o santo nome do Senhor. Não podemos ignorar que também através disso o inimigo começa a implantar de alguma maneira um medo profundo nas pessoas, que elas têm medo de cumprimentar os outros, de sair à rua, de fazer até as coisas que muitas das vezes são necessárias serem feitas. Nós não podemos também ignorar isso. E é necessário então que nós, como igreja do Senhor, como povo de Deus, venhamos nos colocar a buscar a Deus, a clamar pela misericórdia de Deus, para que esta astúcia do inimigo, ela venha a ser derribada, que ela venha a ser destruída, para que tão logo, tanto economicamente, mas principalmente espiritualmente, nós estejamos com liberdade de ir e vir, de principalmente estar aqui na casa do Senhor, cada um dos irmãos que pertencem às suas denominações, às suas congregações, possam estar reunidos, cultuando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Os dias são difíceis, os dias são trabalhosos. Não podemos nós nos atermos somente às coisas desta vida, mas principalmente
também não podemos nós ficarmos desapercebidos quanto às coisas que têm acontecido à nossa volta, nesses dias que têm sido trabalhosos e difíceis. E nós vemos este texto da palavra do Senhor nesta noite, que fala a respeito dos princípios das dores, as dificuldades que alguns de nós enfrentaríamos, e fala exatamente a respeito das pestilências, fala a respeito de tremores de terra, fala a respeito de guerras entre reinos e reinos, e assim é o que nós temos visto nesses dias. Mas como dizia ainda há pouco, nós queremos nos ater ao versículo de número 19, falando a respeito da nossa vida espiritual, falando a respeito da vida vindoura que nós aguardamos, e é justamente isso que Jesus fala no versículo de número 19: na vossa paciência possuí a vossa alma. Em outra versão diz: e na vossa perseverança possuí a vossa alma. E perseverar, ou melhor, ser paciente, é perseverar sem perder a esperança, é ser perseverante sem perder a expectativa, é ser paciente em meio às dificuldades, às adversidades que enfrentamos e que vivemos. Podemos dizer que ser paciente é esperar com perseverança, é esperar com aquela fé, aquela perspectiva que não se pode murchar, que não se pode acabar. E ser perseverante é aquele que não desiste, é aquele que permanece no propósito, é aquele que permanece firmado na presença do Senhor, ou em qualquer outro objetivo da nossa vida que nós temos, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, tudo aquilo que eu e você queremos alcançar, seja na vida espiritual, seja na vida material, nós precisamos ser perseverantes em meio às dificuldades, em meio aos problemas, porque é em meio aos problemas, em meio às adversidades, em meio àquilo que se manifesta contrário ao nosso propósito, é que nós vamos demonstrar a nossa perseverança, a nossa paciência. Em meio a tudo aquilo que se mostra contrário a nós, é que nós vamos ser insistentes e vamos ser persistentes em meio a tudo isto. Podemos dizer de uma maneira simples e de uma maneira informal que ser perseverante é recomeçar todos os dias. Todos os dias nós agirmos como se fosse o primeiro dia em que nós assentamos em nosso coração um propósito, que nós colocamos algo como objetivo na nossa vida. E a palavra do Senhor, ela nos dá exemplos de homens que foram pacientes, que foram perseverantes. Podemos citar, por exemplo, Abraão, que esperou 25 anos para que se tornasse pai daquele que era o prometido de Deus para a sua vida, para que a partir dele fosse formado uma grande nação, um grande povo, para que através dele fossem benditas todas as famílias da terra. E Abraão, quando foi chamado, ele tinha 75 anos de idade, e ele se tornou pai de Isaque quando ele tinha 100 anos de idade. A sua esposa tinha, quando foi mãe, 90 anos de idade. Poderíamos dizer e falarmos a respeito de José, aquele que, quando ainda na sua infância, na sua pouca idade, ele teve revelações da parte de Deus, em que ele seria alguém que se destacaria entre os seus irmãos. E a palavra do Senhor nos diz que José, ele foi perseguido pelos seus irmãos, os seus irmãos pensaram até
mas acabaram vendendo ele como escravo. E diz a palavra do Senhor que então no mercado de escravo ele foi vendido a Potifar, alguém que era da confiança, alguém que fazia parte do governo do Egito, que era um dos homens de confiança de Faraó. E diz a palavra do Senhor que na casa de Potifar, José ele prospera, tudo que ele põe a mão prospera, tudo que ele faz dá certo. E então Potifar coloca ele como governador da sua casa, como regente da sua casa. E nós conhecemos a história que a mulher de Potifar, ela deseja ter José não apenas como um governante, mas queria ter José como um amante seu. E a palavra do Senhor nos diz que José ele rejeitou a mulher de Potifar, porque ele não queria pecar nem contra Deus e nem contra o seu Senhor, aquele que o havia colocado como governante da sua casa. E por causa disso, por esta rejeição, em um dia, numa grande armação, a mulher então acusa José de querer se deitar com ela, de querer tê-la como sua mulher. E por causa disso, José vai parar em uma prisão. E lá naquela prisão, Deus também estava com José. E diz a palavra do Senhor que lá naquela prisão, quando o copeiro e o padeiro de Faraó, por desobediência ao rei, foram parar na prisão, eles tiveram um sonho, e José então interpreta os dois sonhos, tanto do copeiro quanto do padeiro, e tudo aconteceu conforme a interpretação que José havia dado. E passado algum tempo, Faraó então tem um sonho, e aquele sonho o perturbou, e ninguém dava a interpretação daquele sonho, ninguém conseguia compreender, entender aquele sonho, dar uma interpretação correta. Então o copeiro se lembrou de José e mandou José, e Faraó então manda que José se apresente diante dele, e José dá a interpretação daquele sonho a Faraó. E depois Faraó então diz: olha, a quem nós vamos colocar como governante, como rei, me perdoe, não como rei, mas como governante, quem vai conduzir toda a nossa nação de maneira tal que haja pão na nossa nação e não venha faltar alimento no tempo da seca que virá sobre a terra. E então ele diz: olha, a quem nós escolheremos, em quem haja o Espírito de Deus, senão José. E nós conhecemos então a história que José é colocado como governador do Egito. Acima de José estava somente Faraó. Não tinha outro que tinha uma voz mais ativa no Egito, senão José, e acima dele Faraó. Mas até que tudo isso acontecesse, José, ele foi, como dizia, perseguido pelos seus irmãos. Os seus irmãos desejaram até matá-lo e acabaram vendendo ele como escravo a povos inimigos. E depois, quando parecia que as coisas haviam melhorado, ele foi agora para a prisão. E depois da prisão, ele chegou a ser governador do Egito. Mas ele só chegou lá porque ele perseverou, porque ele foi paciente. A palavra do Senhor nos fala a respeito de Davi. Davi, ungido rei, ainda na sua pouca idade, ainda na sua tenra idade, ainda um jovem. E diz então a palavra do Senhor que, mesmo sendo ungido rei, ele voltou a cuidar das ovelhas do seu pai. Mesmo ungido rei, ele foi e lutou contra o gigante, contra Golias, e venceu. Mesmo ungido rei, ele não usurpou tomar o lugar de Saul, mas antes se colocou como servo de Saul, porque ele sabia que
a sua unção não era para aquele tempo, mas era para um tempo vindouro. E ele então aguardou muitos anos, 18 anos, né? São 13, 14 anos, aguardou para ser rei em uma parte, em algumas cidades, e depois mais 5 anos aproximadamente, até que se tornou rei sobre todo Israel. Mas perseverantemente, com humildade, com paciência, até que ele chegasse àquele dia em que fosse ungido como rei de toda a nação de Israel. Poderíamos também nesta noite citarmos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio a este mundo com um único propósito, o propósito de salvar a minha alma e de salvar a tua alma, aquele que veio com um único propósito de trazer salvação a todos os homens. E diz a palavra do Senhor que ele foi perseverante. Quando nós lemos a história do Senhor Jesus, nós conseguimos fazer uma leitura muito rápida da história do Senhor Jesus, mas de 0 a 30 anos de idade, a 33 anos de idade, ele fica praticamente escondido. Ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia que ele era o Salvador, ninguém sabia que aquilo que ele haveria de fazer. E depois de todos esses anos, então ele passa pelas águas do batismo, quando ele se apresenta a João Batista, para que assim o fosse batizado por João, e ali ele inicia o seu ministério, escolhe os seus discípulos, e 3 anos após o início do seu ministério, então ele vem a consumar, a realizar a obra redentora ali na cruz do Calvário. Diz a palavra do Senhor que pelo gozo que estava proposto, ele suportou todas as coisas. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, no versículo de número 2, ele diz exatamente sobre isso. Ele fala que por aquilo que estava proposto, pelo gozo que estava proposto, pelo bom prazer do Senhor, por aquilo que ele sabia que iria acontecer com a consumação, com a sua morte, com a sua ressurreição, ele suportou todas as coisas. Ele suportou a afronta, ele suportou o desprezo, ele suportou o escárnio, ele suportou a cruz, ele venceu a morte, ele venceu o inimigo das nossas almas, ele venceu todas as coisas. Mas não podemos ignorar o sofrimento do Senhor Jesus, e ele perseverou em todas as coisas, para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação. Antes dele dizer na cruz do Calvário: está tudo consumado, Pai, ele suportou todas as coisas. E ainda na cruz, ele suportou até mesmo por um instante o desprezo do próprio Pai, porque por um instante, enquanto ele levava sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, diz a palavra do Senhor que Deus, como se em um momento, uma fração de tempo, ele desce as costas ao Senhor Jesus. Por isso lá na cruz ele diz: Pai, por que me desamparaste? É naquele momento em que ele estava consumando todas as coisas na cruz do Calvário, mas ele suportou todas estas coisas, ele enfrentou todas estas situações. Ele não desistiu, mas ele persistiu, foi insistente até o fim, e venceu todas as coisas, por amor à minha vida e por amor à sua vida. E eu e você também precisamos, ainda que neste tempo de dificuldade, ainda que neste tempo de adversidade, ainda que neste tempo estejamos nós impedidos até mesmo de podermos nos reunir no templo para, como igreja do Senhor, adorarmos ao Senhor, ainda que todos os dias recebemos notícias
notícias que não são as melhores. Nós precisamos perseverar em servir ao Senhor. Nós precisamos perseverar em buscar ao Senhor. Nós precisamos perseverar em ser fiel ao Senhor. Porque eu e você também temos uma promessa do Senhor. Abraão tinha uma promessa de Deus e ele aguardou 25 anos. José tinha uma promessa de Deus e também aguardou muitos anos. Davi também aguardou. O Senhor Jesus, até que chegasse o tempo do cumprimento das profecias, ele também aguardou. E eu e você também temos uma promessa. Nós temos a promessa de que um dia nós estaremos na glória com o Senhor. Foi entoado um cântico nesta noite que diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O Senhor foi preparar morada para mim e para você. O Senhor foi preparar morada não só para os discípulos a quem ele se dirigia, mas ele foi preparar morada para todos quantos recebem-o como Senhor e Salvador das suas vidas. E é baseado, é firmado nesta promessa que eu e você temos que perseverar. É firmados nesta promessa que eu e você temos que ser pacientes, aguardando com esperança, sem murmurar, sem reclamar, até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Esta é a promessa que nós temos, e a palavra do Senhor diz: alegrai-vos na esperança. E esta é a esperança que nós temos, de um dia estarmos na glória com o Senhor. E perseverarmos, sermos pacientes, sermos insistentes, não naquilo que é errado. Às vezes até somos perseverantes e insistentes no erro, mas diz Tertuliano, um dos pais da igreja, um dos primórdios da igreja, que fazia parte dos primórdios da igreja, ele diz que perseverar é num costume, é num erro, é um costume sem verdade, e isso se torna um erro envelhecido. Estamos falando de perseverança, estamos falando de ser pacientes até a vinda do Senhor, porque nós temos esta promessa de estarmos com o Senhor. Mas a grande questão é: em que nós temos perseverado? Será que temos perseverado na palavra do Senhor, na doutrina dos apóstolos? Será que temos perseverado nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, para que aí sim possamos aguardar a bendita e gloriosa promessa de um dia estarmos na glória com o Senhor? Ou será que temos perseverado, insistido nos nossos próprios erros, nas nossas próprias transgressões, nos nossos próprios costumes, que se torna, como disse Tertuliano, um erro envelhecido? Que nós, nesta noite, possamos fazer uma análise naquilo que nós temos perseverado. Se temos perseverado nos ensinos do Senhor, na doutrina dos apóstolos, naquilo que a palavra do Senhor nos ensina, ou não temos perseverado nisto? Temos andado segundo aquilo que nós achamos, aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós entendemos, mas não podemos assim agir e não podemos assim fazer. Então, em que nós temos perseverado? É algo para nós pensarmos e analisarmos. E em quem temos perseverado? A verdade é que vivemos em um tempo em que nós, homens, nós temos o mau costume de achar que nós podemos fazer todas as coisas, que nós podemos chegar ao lugar que nós queremos, ou ao lugar que nós imaginamos que chegaremos,
com as nossas próprias forças. Eu quero dizer nesta noite que o Senhor Jesus, Ele nos deixou uma palavra, e ela é uma palavra muito simples, mas ela é verdadeira, ela é muito clara, e nós devemos aplicar ela às nossas vidas. Quando Ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Amados, seja na nossa vida material, no âmbito humano que nós vivemos, seja na nossa vida espiritual, seja os propósitos e intenção do nosso coração, intenções do nosso coração para esta vida, seja o bom propósito do nosso coração quanto à vida futura, em todas as coisas, nós somos dependentes do Senhor Jesus. Nós só alcançaremos os nossos objetivos aqui nesta terra com a bênção de Deus, mesmo porque se alcançarmos os nossos objetivos aqui nesta terra sem a bênção de Deus, não nos sentiremos felizes, não nos sentiremos completos aqui nesta terra, não nos sentiremos satisfeitos aqui nesta terra. Esta é uma verdade. E quanto à vida futura, nós também precisamos entender que não é com a nossa própria força, não é com a nossa própria condição que nós chegaremos no céu, que nós alcançaremos a nossa vida eterna. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos entender que só alcançaremos a vida eterna por Jesus Cristo. Se não me falha a memória, na sexta-feira, quando falávamos da palavra do Senhor, nós citávamos o que o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós só chegaremos no céu por Jesus Cristo, e só prosperaremos nesta terra e seremos felizes nesta terra se for com a bênção do Senhor Jesus Cristo. Nós somos dependentes de Jesus. Diz o profeta Jeremias que maldito é o homem que confia no homem e faz do braço da sua carne a sua força. Mas bendito é o homem, feliz é o homem, bem-aventurado é o homem, mais que feliz é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Amados, neste mundo nós precisamos de Jesus para que o mal não chegue à nossa casa, para que os nossos propósitos sejam concluídos e sejam conquistados aqui nesta terra, para que eles sejam realizados, todas as intenções do nosso coração. Nós precisamos da bênção do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de Jesus, e para a vida eterna nós precisamos de Jesus. É só com Jesus. Aqui nesta terra é possível que alguém ainda consiga alguma coisa, alguém prospere, alguém consiga os seus objetivos com a sua própria força, com a sua própria sabedoria. Infelizmente, alguns conseguem, até por caminhos tortuosos, conseguem adquirir e conseguem alcançar os seus objetivos nesta terra. É possível que aconteça, ainda que o fruto que ele consiga alcançar e consiga conquistar com a sua maldade, através de corrupção, ainda que ele consiga tudo isso e não seja feliz, mas ele conquistou. Ele pode até dizer que conquistou. Agora, para chegar no céu, para alcançar a vida eterna, para estar eternamente com o Pai, é só por Jesus Cristo. E esta é a nossa esperança, esta é a nossa expectativa, é a expectativa da igreja do Senhor. Então nós convidamos a igreja do Senhor para que verdadeiramente se volte para Cristo, porque é pela palavra de Cristo e por Cristo que nós alcançamos a nossa salvação. Primeiro Cristo, pois Ele é o nosso Salvador. Depois a sua palavra, pois é ela que nos ensina e nos conduz de maneira tal que sejamos agradáveis a Ele, de maneira tal que possamos viver
naquele grande dia possamos então alcançar a salvação que Ele nos prometeu. Hoje nós somos salvos, mas a nossa salvação, ela só se conclui quando nós estivermos com o corpo glorificado, vestidos de branco, assentados à mesa do Cordeiro. É somente neste dia que a obra redentora, ela se conclui, pois dali em diante, eternamente, estaremos com o nosso Senhor. E até quando nós precisamos perseverar? Nós temos que perseverar na palavra, nós temos que perseverar em Cristo e temos que perseverar até o fim. Não basta nós perseverarmos até a metade do caminho. Poderíamos comparar como alguém, um jovem, que ele começa a fazer uma faculdade e de repente ele para aquela faculdade. Daí a pouco ele inicia uma outra faculdade e também interrompe aquela faculdade. Passado algum tempo ele inicia uma outra faculdade e também interrompe aquela faculdade. Ele, no final da sua vida, ele vai dizer assim: olha, eu fiz 5 faculdades pela metade. Quantos diplomas ele tem? Nenhum. Qual a sua formação? Nenhuma. Assim também somos nós. Não adianta nós sermos perseverantes e pacientes até a metade da nossa vida. Não adianta nós sermos perseverantes e pacientes até quase o final da nossa vida. Diz a palavra do Senhor que é necessário nós sermos perseverantes e nós sermos pacientes até a vinda do Senhor, até o fim. Diz a palavra do Senhor, João escrevendo Apocalipse, logo quando ele escreve as cartas às igrejas, ele sempre diz: olha, porque aquele que perseverar até o fim será vestido de branco, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória, aquele que perseverar até o fim, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. É aquele que perseverar até o fim. Amados, não adianta nós termos perseverado até ontem, ou estarmos perseverando até o dia de hoje. É necessário nós perseverarmos até o fim da nossa vida, até o último suspiro em que dermos na face desta terra. É necessário nós perseverarmos. Eu gostaria de ler com os irmãos, primeira carta a Timóteo, o capítulo de número 4, o versículo de número 16, primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, o versículo de número 16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Também Tiago, capítulo de número 1, o versículo de número 25. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 25, que assim diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. E para nós ainda encerrarmos aqui, segunda carta de João, o versículo de número 7 ao versículo de número 9, que diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho.
Amados, é necessário nós perseverarmos. Vêm os enganadores, vêm as adversidades, vêm os falsos profetas, vêm todas estas coisas, mas nós precisamos perseverar na doutrina de Cristo, para que o nosso objetivo ele seja alcançado. E aqui, principalmente diante de tudo que nós vivemos, não estamos nos restringindo, embora também não é, as coisas desta vida, mas nós queremos falar a respeito da vida eterna com Cristo, a vida eterna com o Pai, porque os melhores dias e os piores dias aqui neste mundo, todos eles se findarão, tanto um quanto o outro, mas a vida eterna com Cristo, a própria palavra já diz, eterno, é para sempre, nunca terá fim. E esta deve ser a nossa preocupação, que nós não venhamos nos iludir de que nós alcançaremos a salvação pelos nossos próprios méritos, que nós não venhamos nos iludir achando que encontraremos salvação depois da morte, depois que partirmos desta vida, ainda teremos uma outra oportunidade. Não se engane, essas são palavras vãs, são palavras dos falsos profetas, são palavras dos enganadores, porque Hebreus capítulo 9, versículo de número 27 diz: porque o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a igreja do Senhor, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida. E o meu convite a você nesta noite, a exortação pela palavra do Senhor nesta noite é: persevera na doutrina de Cristo, persevera na doutrina dos apóstolos, não dê ouvido àqueles que vêm trazendo uma palavra diferente desta, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, escreve o apóstolo Paulo aos Efésios. Mas se faz necessário nós perseverarmos, hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje, porque o fim está próximo. Não sabemos a data, não sabemos a hora, mas sabemos que se aproxima, muito mais do que o dia em que cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a grande questão é: nós temos que estar preparados para o tempo do fim, nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor, muito mais do que em outro tempo, muito mais do que em tempos passados. Hoje, amanhã e o porvir, nós temos que nos preparar a cada dia para encontrarmos com o Senhor, porque, como diz o versículo de número 19 do capítulo 21 do Evangelho de Lucas: porque é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança, é na vossa paciência que nós vamos ganhar a vida eterna. É na nossa perseverança que nós alcançaremos a promessa do Senhor Jesus. E se eu vir, e se eu preparar lugar, voltarei outra vez, para que eu possa buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é uma promessa do Senhor para nós, a sua igreja, o seu povo, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Esta é a promessa para nós. Mas lembre-se, ele só voltará para buscar aqueles que forem pacientes, perseverantes até o fim. Que o Senhor nos ajude a sermos perseverantes e pacientes até o dia da bendita e gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Convido você neste momento a curvar sua fronte. Nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor e pedirmos ao Senhor que Ele possa nos dar, através do seu Espírito, esta condição de sermos perseverantes e pacientes até aquele glorioso dia. Bendito Deus, na Tua presença estamos reunidos nesta noite. Nos colocamos diante do Senhor, agradecidos por Tua palavra e pedindo ao Senhor que esta palavra fique gravada no nosso coração.
pedindo ao Senhor que por tua bondade, por tua graça, o Senhor venha nos ajudar a sermos perseverantes até aquele dia. Senhor, que os nossos olhos não se desviem de Ti, mas que os nossos olhos permaneçam no Senhor. Pai, que em meio às dificuldades, às adversidades, às perseguições, em meio aos ensinos hereges, em meio às palavras daqueles que falam o contrário às Escrituras, Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos somente às Escrituras, que os nossos ouvidos estejam atentos somente à voz do Teu Espírito, pois é o Teu Espírito que nos conduz, é o Teu Espírito que nos guia pela Tua Palavra, para que então possamos nós perseverarmos nesta doce, gloriosa, maravilhosa Palavra, que nos faz a cada dia sermos agradáveis a Ti. Pai, ajuda-nos neste tempo, porque o desejo do nosso coração é estarmos na glória contigo, e nós precisamos perseverar até o fim. Portanto, dai-nos da Tua graça, dai-nos da Tua bênção, abençoa os nossos irmãos, aqueles que nos assistem nesta noite. Pedimos que o Senhor venha dar a eles condições de permanecerem, perseverarem, serem pacientes nesta fé e nesta esperança de um dia todos nós estarmos na glória com o Senhor. Ajude a cada um, Senhor, que também nesta noite o Senhor venha abençoar a cada um dos lares, que o Senhor venha dar provisão em meio às necessidades, às dificuldades em cada lar, em cada família. Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada lar. Nós assim te pedimos agradecidos, no bendito e santo nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um, sobre cada lar, sobre cada família. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.